Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Telenhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da nossa escola bíblica. Título da nossa aula de hoje: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Esta aula é a aula do dia 14 de junho, segundo domingo de junho, portanto também dia do pastor. Então quero dar os meus parabéns a todos os pastores pelo dia a qual se comemora o Dia dos Pastores. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Muito simples. Ao receber o link, da nossa escola bíblica, clique em se inscrever, toque o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal tem a marca aí de quase 700 vídeos e temos palestra para casais, somos palestrantes na área dos casais. Você pode marcar uma agenda conosco na sua igreja, o jantar romântico. Somos palestrantes na área de seitas e heresias, somos professor de escola bíblica, professor de teologia, somos ministro do Evangelho e temos o prazer também de sermos representantes da escola bíblica da nossa igreja, um dos pastores que ministra na AD Ponte São João. Inclusive, devido à pandemia a qual o mundo vive, estamos ao vivo todos os domingos pelo Facebook paulo.telenhese com a nossa escola bíblica. Você pode nos acompanhar. Amém? Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Efésios 4, 1, 2. A unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Filipenses 2, 5, 8. Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. E Mateus 11, 29. Jesus Cristo, manso, humildade de coração. E Gálatas 2:20, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. E Salmo 86, verso 15, se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria do seu povo? Neemias 1:3. E 1 Coríntios 1:10, a unidade dos cristãos leva ao mesmo pensamento e parecer. Nosso texto de base é Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. A verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Texto para a base da aula de hoje, Efésios 4:1, 4, Colossenses 1:9 e 12. Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança da santa luz, né? Então, Paulo está dando graças a Deus pelos crentes de Colossos, pelos crentes de Efésios, pela igreja, pela noiva, pela sua bondade e longanimidade para com todos. Independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo, e ele se manifesta por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo, dentre os quais enfocaremos nessa lição a humildade, a mansidão, a longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade evidenciaremos uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade no seu corpo. O que o autor está nos dizendo aqui é que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que foi lavado pelo sangue do precioso Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, ele tem que ser longânimo, ele tem que ser paciente, ele tem que saber tratar as pessoas, ele tem que saber amar, ele tem que saber respeitar, porque se ele não tem esses frutos do Espírito na sua vida, ele ainda não nasceu de novo, porque o nascimento do verdadeiro cristão faz isso, transforma o seu caráter. A oração intercessória de Paulo, na aula passada, a qual ministramos já aqui no nosso canal do YouTube, ela falou que Paulo intercedia pela igreja e, ao mesmo tempo, ele estimulava os cristãos a viverem para a glória de Deus. Efésios 3, 16 ao 21. O apóstolo Paulo se agora enfatizar nessa lição de hoje a necessidade da unidade dos crentes. Ou seja, assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais da humanidade, a qual já viemos falando e vamos repetir, que é mansidão, longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. Não há unidade sem humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. E essa humildade ela tem que ser vivida, e as pessoas que estão à sua volta precisam ver essa humildade. Não é parecer-se humilde, não é fazer-se de humilde para agradar, às vezes, o pastor. Não, é ser humilde. Isso tem que estar impregnado na alma do verdadeiro cristão que nasceu e aceitou o Senhor Jesus. Senão, ele ainda não nasceu de novo, ela não nasceu de novo. O modo digno de viver do cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico para que os crentes também, de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária, deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diariamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Porque não adianta dizer que temos um relacionamento com Deus, não adianta dizer que amamos a Deus, que servimos a Deus, se não fazemos isso com o nosso irmão, com o nosso próximo, se não perdoamos, se guardamos mágoa, se somos rancorosos, né? Não temos o nascimento e não temos comunhão com Deus, porque o próprio João, ele diz que é mentira dizermos que amamos a Deus e não amamos o próximo que vemos e está ao nosso lado, e amamos a Deus que não vemos.
somos mentirosos se professarmos uma fé como essa. Porque o verdadeiro cristão que ama a Deus, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo, ele é humilde, ele ajuda, ele compreende, ele não é rancoroso, ele não é vingativo, ele não é falso, mas ele fala a verdade. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Efésios 4, 2. Vamos aos destaques. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, os pagãos não viam a humildade com bons olhos. Para ele era uma fraqueza que o homem ou a mulher tinha. Mas para o cristão é diferente, pois na vida de Cristo vemos a humildade, pois ela aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6, 7. E ele manda tomarmos exatamente o seu exemplo. Paulo escreve essa igreja aos Filipos e ele diz que o cristão tem que ser parecido com Cristo, seu mestre. Se você não parece com Cristo na questão da humildade, você é tudo menos cristão. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 13, 13, 15. Mas não de humildade movida pela falsa aparência. Isaías 32, 6, Mateus 23, 28. Porque há muitos que se fazem humildes, mas apenas por aparência e para impressionar alguns. Essa humildade é falsa e mentirosa e não agrada a Deus. Sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, aí sim a humildade é verdadeira. A humildade verdadeira é aquela que fazemos algo pelo próximo, mesmo sabendo que não tem ele como nos retribuir. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Porque o orgulho e a arrogância é diferente da humildade. A pessoa é prepotente. 2 Coríntios 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Aquele que é humilde, né? Ele tem uma postura que favorece a todos e não só a ele mesmo, como é os orgulhosos. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. João 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Efésios 3,16. Melhor dizendo, Gálatas 5,16. Só o Espírito de Deus pode transformar o homem orgulhoso em uma pessoa humilde. Um dos fatores imprescindíveis para um efetivo processo do ensino e aprendizagem é transmitir o conhecimento não apenas na teoria, mas também de forma prática. Assim o mestre ensinava. A palavra dele era acompanhada de atitudes, não eram palavras ocas, palavras lançadas aos ventos. Muitos até falam hoje em humildade, até dizem que professam humildade, mas na verdade não. Porque quando você vai ver os seus frutos, as suas condutas, as suas ações, você vê que nada tem ele de humilde. Jesus nos ensinou, e a palavra de Deus nos afirma que, evidentemente, até no dia de nossa partida para a eternidade, necessitaremos melhorar todos os dias. Esse é um dos propósitos de nos reunirmos
na escola bíblica dominical, que junto passamos nos acolher e aprimorarmos-nos mutuamente, sem um ambiente de competição ou julgamento, mas sim dentro de um ambiente sadio, aonde realmente somos humildes e amamos o próximo e fazemos o bem ao próximo, porque essa é a verdadeira marca do verdadeiro cristão. Tópico 2. Para haver humildade precisa haver mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Crente humilde, ele não faz motim. Crente humilde, ele não é revoltoso. Crente humilde, ele não provoca divisão, ele não provoca contenda entre os irmãos. Ele ama e ele é um bombeiro, não um incendiário. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 1, 2 e Timóteo 2, 25. Essas qualidades listadas nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 tem a relação do fruto do Espírito e a mansidão é um deles. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Então, o cristão, ele tem que aprender de Cristo e ele tem que agir como Cristo, seu Senhor, seu Mestre, agiu. Grandes exemplos de mansidão temos aí em Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3. O homem mais manso que viveu sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, 1, 2, né? Até mesmo seu irmão Arão, sua irmã Miriam, né? Falou muitas das vezes contra Moisés. Miriam chegou a ficar leprosa e Moisés queria perdoá-la imediatamente. E Deus fez até uma alegoria que se o pai dele esbofeteasse a cara dele, ele não ficaria envergonhado, em outras palavras? Então Miriam teve que passar o período da lepra na caverna para depois se juntar à congregação. E Arão teve que se humilhar diante de todos e reverenciar Moisés como líder. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, 14 ao 21. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, 4, 5. Assim temos o exemplo da mansidão diante de mais difícil circunstância, tanto de Moisés como do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12, 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, 17, 19. Não cede às provocações e não dão espaço a ressentimentos. Hebreus 12, 15. Pois são mansos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional, né? O que o mundo pode achar como fraqueza, para o cristão isso é autocontrole da direção do Espírito Santo de Deus sobre a vida de tal pessoa. Assim, mansidão trata-se da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1, 21. É a presença do Espírito Santo que proporciona suavidade e domínio próprio. Romanos
8:10. Só o Espírito Santo pode fazer isso no caráter do homem e da mulher. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada, diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. O conciliador, o manso, ele não provoca ira. Se ele ouve uma fofoca, ele não espalha. Se ele ouve alguém caluniando o seu irmão, ele não se ajunta para caluniar. Ao contrário, ele apazigua, ele acaba com a calúnia. O verdadeiro cristão, ele não faz motim, ele não prejudica, os seus líderes, tanto da igreja como da empresa. Ele é alguém que é exemplo aos demais. Esse é o verdadeiro cristão. Ele transmite a ideia de pacificação, o meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1:10. Então, o cristão que é dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele jamais provoca contendas, ele jamais provoca brigas, ele jamais provoca falatórios, ele jamais participa de fofoca, ele jamais participa de motins, se ele for um verdadeiro cristão. Nesse tópico é válido refletir que podemos observar na Sagrada Escritura exemplo de homens e mulheres de Deus com personalidades e temperamentos distintos, contudo com a submissão ao Senhor como um fator comum entre eles. Eles dominaram, as suas ações, tiveram pecados, tiveram erros, Temos Pedro, que era flemático, alvoroçado, chegou a cortar a orelha do soldado Malco, mas foi um dos grandes discípulos do Senhor, porque ele deixou a sua vida ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pois na igreja há pessoas sanguíneas, outras mais flamálticas, coléricas ou melancólicas, Mas todas elas têm o compromisso comum de crucificar a carne e andarem no Espírito. Portanto, ainda que para alguns a mansidão pareça um desafio maior que para outros, todos temos de buscar incessantemente essa virtude produzida pelo Espírito Santo naqueles que o recebem. E para isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos permitir que o Espírito Santo domine as nossas vidas. O Stanley Jones descreve que esse aspecto do ministério de Jesus, nos termos de o terrível manso, que tem grande poder e determinação e serviço compassivo. Os mansos são terríveis, porque não podem ser comprados ou vendidos. Seu serviço aos outros dura mais que o tirano violento. Então, o manso, ele não pode ser comprado as suas virtudes, pois ele é leal a Cristo e ele é leal ao próximo. Tópico 3. Para ver unidade, é preciso longanimidade para exercício do perdão. Não há como cristão dizer que ele é cristão se ele não consegue perdoar o seu irmão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então, se você não perdoa, alguma coisa está errada com o seu cristianismo, porque você foi perdoado por Cristo. Deus perdoou os seus pecados e lançou ao mar do esquecimento. Como que você não pode perdoar o erro do seu irmão, o meu erro, que eu posso errar com você, ou que você possa errar para comigo? Precisa rever o conceito de cristão. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um
dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa que tolerar pacificamente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6:1-6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e a adversidade da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86:15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13:1-7. Então, o crente nascido de novo, lavado e remido pelo precioso sangue do Cordeiro, ele é manso, humilde e sabe perdoar, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nós deparemos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, somente quem ama, como Cristo amou, sabe perdoar e suportar o erro dos irmãos. Só quem ama e quem é verdadeiro cristão sabe que todos nós somos falhos e que todos nós somos sujeitos aos erros, às falhas, aos fracassos, mas também somos cristãos. E temos que tomar o exemplo de Cristo e perdoar o nosso irmão se queremos também sermos perdoados por Deus. Não há outro caminho, não há um atalho, não há outra forma de sermos verdadeiros cristãos. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você não estiver agindo com essa conduta, com essa atitude, é melhor você dar uma charré no seu carro, rever os seus conceitos, ver aonde você errou e começar a andar como Cristo andou e ser como Cristo é. Porque isso é o que Ele nos ensina na sua palavra. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Há uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12. Tratai a todos como vós quereis ser tratados. Eu acredito que ninguém quer ser maltratado, quer? Ninguém quer prejudicar a si mesmo, quer? Então, se não queremos mal a nós, também não podemos querer mal ao próximo. Não podemos querer mal aos nossos irmãos. Porque o verdadeiro cristão é assim que ele age. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com coração puro. 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, quando o crente realmente tem a sua vida transformada por Cristo e que o Espírito Santo faz parte da sua conduta, as disputas na igreja acabam. A rebeldia, a rebelião e daqueles que se acham autossuficientes e únicos certos, é porque eles ainda não olhou para a cruz de Cristo. Porque se ele olhou para a cruz de Cristo, ele não vai invejar o seu irmão, ele não vai defamar o seu irmão, ele não vai falar mal do seu irmão. Subsídio à vida cristã. Nesse tópico podemos refletir que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro.
Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbios 16, 32. O sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbios 19, 11. É o que se amplia no seguinte texto: o autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, no ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento facilmente. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o autocontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Ou seja, se você não se controla no seu ímpeto, na sua fala, na sua língua, nas suas atitudes, nas suas ações, você pode perder grandes oportunidades. Pode perder a família, pode perder o emprego, pode perder a confiança dos amigos que está ao seu lado. Mas se você controla, você pode vencer uma guerra com a boca fechada. Eu costumo dizer que na criação de nós, quando Deus nos formou, Ele nos fez tão perfeito, e Ele usou de tanta sabedoria na nossa criação, que Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Sabe o que isso significa? Precisamos ouvir mais e falar menos. Isso é sabedoria. Isso é ser cristão, quando colocamos freio na nossa boca. Tiago, capítulo 3, traz-nos um exemplo grande sobre a fala. Amém? Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno, de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais à humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus 5,16, 1 Coríntios 1, 10. Amém? Então, autocontrole, mansidão, humildade é a virtude do verdadeiro homem e da verdadeira mulher de Deus. Amém? Convido você a se inscrever no nosso canal. Ao receber o link no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, clique no link. Ao abrir, clique em se inscrever. Compartilhe as nossas mensagens com seus amigos, com os seus irmãos. Peça para eles se inscreverem, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Lembrando a todos que todos os domingos, às 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, paulo.delanhas, estamos ao vivo com a Escola Bíblica enquanto durar a pandemia e as restrições dos nossos cultos. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delanhas, em São Paulo, Jundiaí.